Este áudio traz a leitura do capítulo Estruturas, Hábitos e Práticas, escrito por Pierre Bourdieu. Esse capítulo faz parte do livro O Senso Prático, publicado em 2009 pela editora Vozes, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O objetivismo constitui um mundo social como um espetáculo oferecido a um observador que adota um, abre aspas, ponto de vista, fecha aspas, sobre a ação e que, ao importar o objeto aos princípios de sua relação com o objeto, faz como se estivesse destinado somente ao conhecimento e como se todas as interações com ele se reduzissem às trocas simbólicas. Esse ponto de vista é o que se adota a partir das posições elevadas da estrutura social, de onde o mundo social se oferece como uma representação, no sentido da filosofia idealista, mas também da pintura e do teatro, e de onde as práticas não são senão papéis teatrais, execuções de partituras ou aplicações de planos. A teoria da prática, como a prática evoca, contra o materialismo positivista, que os objetos de conhecimento são construídos e não passivamente registrados, e contra o idealismo intelectualista, que o princípio dessa construção é o sistema das disposições estruturadas e estruturantes que se constitui na prática e que é sempre orientado pelas funções práticas. Pode-se, com um efeito como Marx das teses sobre Feuerbach, abandonar o ponto de vista soberano a partir do qual o idealismo objetivista ordena o mundo sem ser obrigado a lhe abandonar, abre aspas, os aspectos ativos, fecha aspas, da apresentação do mundo ao reduzir o conhecimento a um registro. Basta para isso se situar na, abre aspas, atividade real como tal, fecha aspas, ou seja, na relação prática com o mundo. Essa presença preocupada e ativa no mundo pelo qual o mundo impõe sua presença, com suas urgências, suas coisas por fazer e por dizer, suas coisas feitas para serem ditas, que comandam diretamente os gestos ou as palavras, sem jamais se revelar como um espetáculo. Trata-se de escapar ao realismo da estrutura ao qual o objetivismo, momento necessário da ruptura com a experiência primeira e da construção das relações objetivas, conduz necessariamente quando hipostasia essas relações, ao tratá-las como realidades já construídas, fora da história, do indivíduo e do grupo, sem recair, no entanto, no subjetivismo, totalmente incapaz de dar conta da necessidade do mundo social. Para isso, é preciso retornar à prática, lugar da dialética do opus operatum e do modus operandi, dos produtos objetivados e dos produtos incorporados pela prática histórica, das estruturas e do hábitos. Os condicionamentos, associados a uma classe particular de condições de existência, produzem hábitos, sistemas de disposições duráveis e transponíveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar como uma estrutura estruturante, ou seja, como princípios geradores e organizadores de práticas de representações que podem ser objetivamente adaptadas ao seu objetivo, sem supor a intenção consciente de fins e o domínio expresso das operações necessárias para alcançá-los. Objetivamente, abre aspas, reguladas, fecha aspas, e, abre aspas, regulares, fecha aspas, sem nada ser o produto da obediência de algumas regras, e, sendo tudo isso, coletivamente orquestradas, sem a ser o produto da ação organizadora de um maestro. Nota 2. Se de maneira alguma se exclui que as respostas do hábitos se acompanham de um cálculo estratégico que tende a realizar de um modo consciente as operações que o hábitos realiza de um outro modo, a saber, uma estimativa das possibilidades, que supõe a transformação do efeito passado em objetivo esperado. O fato é que elas se definem antes, fora de qualquer cálculo, em relação às potencialidades objetivas, imediatamente inscritas no presente, coisas para fazer ou não fazer, dizer ou não dizer, em relação a um porvir provável que, ao contrário do futuro como, abre aspas, possibilidade absoluta, fecha aspas, absolute Möglichkeit, no sentido de Hegel ou de Sartre, projetada pelo futuro puro de uma, abre aspas, liberdade negativa, fecha aspas, pressupõe-se com uma urgência e uma pretensão em existir que exclui a deliberação. Os estimuli não existem para a prática em sua verdade objetiva de desencadeadores condicionais e convencionais, agindo somente com a condição de encontrar os agentes condicionados e reconhecê-los. Nota 3. O mundo prático, que se constitui nas relações com hábitos como um sistema de estruturas cognitivas e motivadoras, é um mundo de fins já realizados, modos de emprego ou movimentos a se seguir, e objetos dotados de um, abre aspas, caráter teleológico, permanente, fecha aspas. Como diz Rousseau, ferramentas ou instituições. Isso porque as regularidades inerentes a uma condição arbitrária, no sentido de Saussure e Mauss, tendem a aparecer como necessárias, até mesmo naturais, pois estão no princípio dos esquemas de percepção e de apreensão por meio dos quais são aprendidas.
Caso se observe regularmente uma correlação muito estreita entre as possibilidades objetivas cientificamente construídas, por exemplo, as possibilidades de acesso a este ou aquele bem, e as esperanças subjetivas, as, abre aspas, motivações, fecha aspas, e as, abre aspas, necessidades, fecha aspas, não é porque os agentes ajustem conscientemente suas aspirações a uma avaliação exata de suas chances de êxito, à maneira de um jogador que regularia seu jogo em função de uma informação perfeita sobre as possibilidades de ganho. Em realidade, pelo fato de que as disposições duravelmente inculcáveis pelas possibilidades e impossibilidades, liberdades e necessidades, facilidades e empreendimentos que estão inscritos às condições objetivas, e que a ciência aprende por meio das regularidades estatísticas como as probabilidades objetivamente ligadas a um grupo ou uma classe. Engendram disposições objetivamente compatíveis com as condições e de alguma forma pré-adaptadas às suas exigências. As mais improváveis práticas se encontram excluídas, antes de qualquer exame, na qualidade de impensável, por essa espécie de submissão imediata à ordem que inclina a fazer a necessidade da virtude, ou seja, recusar o recusado e querer o inevitável. As próprias condições da produção do hábitos, necessidade, feita virtude, fazem com que as antecipações que ele engendra tendem a ignorar a restrição a qual está subordinada a validade de todo o cálculo das probabilidades. A saber que as condições da experiência não tenham sido modificadas, diferentemente das estimações eruditas que se corrigem após cada experiência conforme as regras rigorosas do cálculo. As antecipações do hábitos, espécies de hipóteses práticas fundadas nas experiências passadas, atribuem um peso desmedido às primeiras experiências. São, com efeito, as estruturas características de uma classe determinada de condições de existência, que, por meio das necessidades econômicas e sociais de que fazem pensar sobre o universo, relativamente autônomo da economia doméstica e das relações familiares, ou melhor, por meio das manifestações propriamente familiares dessa necessidade externa, forma da divisão do trabalho entre os sexos, universo de objetos, modo de consumo, relação com os parentes, etc. Produzem as estruturas do hábitos, que estão, por sua vez, no princípio da percepção e da apreciação de toda a experiência ulterior. Produto da história, o hábitos produz as práticas, individuais e coletivas, portanto, da história, conforme os esquemas engendrados pela história. Ele garante a presença ativa das experiências passadas, que, depositadas em cada organismo sob a forma de esquemas de percepção, de pensamento e de ação, tendem de forma mais segura que todas as regras formais e que todas as normas explícitas a garantir a conformidade das práticas e sua coexistência ao longo do tempo. Nota 4. Passado que sobrevive no atual e que tende a se perpetuar no porvir, ao se atualizar nas práticas estruturadas, de acordo com seus princípios, lei interior por meio da qual exerce continuamente a lei das necessidades internas, irredutível às pressões imediatas da conjuntura. O sistema das disposições está no princípio da continuidade e da regularidade, que o objetivismo concede às práticas sociais, sem poder explicá-las, e também das formações reguladas das quais não podem dar conta nem os determinismos extrínsecos e instantâneos de um sociologismo mecanicista, nem as determinações puramente interiores, mas igualmente pontual, do subjetivismo espontaneista. Ao escapar à alternativa das forças inscritas no estado anterior do sistema, no exterior dos corpos e das forças interiores motivações surgidas, no instante da decisão livre, as disposições interiores, interiorização da exterioridade, permitem que as forças exteriores sejam exercidas, mas segundo a lógica específica dos organismos nos quais são incorporadas. Ou seja, de maneira durável e sistemática, não mecânica. Sistema adquirido de esquemas geradores. O hábitos torna-se possível a produção livre de todos os pensamentos, de todas as percepções e de todas as ações inscritas nos limites inerentes às condições particulares de sua produção, e somente daquelas. Por meio dele, a estrutura da qual é o produto governa a prática, não de acordo com as vias de um determinismo mecânico, mas por meio das pressões e dos limites originalmente atribuídos às suas invenções. Capacidade de direção infinita e, no entanto, estritamente limitada, o hábito só é difícil de ser pensado enquanto se permanece confinado às alternativas ordinárias que ele pretende superar, do determinismo e da liberdade, do condicionamento e da criatividade, da consciência e do inconsciente, ou do indivíduo e da sociedade. Porque o hábitos é uma capacidade infinita de engendrar em toda liberdade, controlada, produtos, pensamentos, percepções, expressões e ações, que sempre tem como limites as condições historicamente e socialmente situadas de sua produção, a liberdade condicionada e condicional, que ele garante está tão distante de uma criação de imprevisível novidade quanto de uma simples reprodução mecânica dos condicionamentos iniciais.
Nada é mais enganador do que a ilusão retrospectiva que revela o conjunto dos traços de uma vida, tais como as obras de um artista ou os acontecimentos de uma biografia, como a realização de uma essência que lhes preexistiria, da mesma maneira que a verdade de um estilo artístico não está inscrita em um germe em uma inspiração original, mas se define e se redefine continuamente na dialética da intenção de objetivação e da intenção já objetivada. Da mesma maneira, é pela confrontação entre as questões que não existem senão pelo e para um espírito armado de um tipo determinado de esquemas e de soluções obtidas pelas aplicações desses mesmos esquemas, mas capazes de transformá-los, que se constitui essa unidade de sentido, que, retrospectivamente, pode parecer ter precedido os atos e as obras anunciadoras de significação final, transformando retroativamente os diferentes momentos da série temporal em simples esboços preparatórios. Se a gênese do sistema das obras ou das práticas engendradas pelo mesmo hábitos, ou por hábitos homólogos como aqueles que fazem a unidade do estilo da vida de um grupo ou de uma classe, não pode ser descrita nem como desenvolvimento autônomo de uma essência única e sempre idêntica a si mesma, nem como criação contínua de novidade. É porque se realiza na e pela confrontação ao mesmo tempo necessária e imprevisível do hábitos como acontecimento, que não pode exercer sobre o hábitos uma incitação pertinente a não ser que este o arranque à contingência do acidente e o constitua em problema, aplicando-lhe os próprios princípios de sua solução. É porque o hábitos, com uma arte de inventar, é o que permite produzir práticas em número infinito e relativamente imprevisíveis, com as situações correspondentes, mas limitada, todavia, em sua diversidade, ou seja, sendo o produto de uma classe determinada de regularidades objetivas. O hábitos tende a engendrar todas as condutas, abre aspas, razoáveis, fecha aspas, do, abre aspas, senso comum, fecha aspas. Nota 5. Que são possíveis os limites dessas regularidades, e apenas dessas, e que todas as possibilidades de ser positivamente sancionadas, porque são objetivamente ajustadas à lógica característica de um campo determinado, do qual antecipam o porvir objetivo. Ele tende, consequentemente, a excluir, abre aspas, sem violência, sem arte, sem argumento, fecha aspas, todas as, abre aspas, loucuras, fecha aspas, abre aspas. Isso é para todos nós, abre aspas, ou seja, todas as condutas destinadas a ser negativamente sancionadas porque incompatíveis com as condições objetivas, porque tendem a reproduzir as regularidades imanentes às condições nas quais foi produzido seu princípio gerador, ajustando-se ao mesmo tempo às exigências inscritas como potencialidade objetiva na situação tal como definida pela estrutura cognitiva e motivadoras que são constituídas do hábitos. As práticas não se deixam deduzir nem das condições presentes que podem parecer tê-las suscitado, nem das condições passadas que produzem o hábitos. Princípio durável de sua produção. Só se pode explicá-las, portanto, com a condição de relacionar as condições sociais nas quais se constitui o hábitos que as engendrou e as condições sociais nas quais ele é posto em ação. Ou seja, com a condição de operar pelo trabalho científico a relação desses dois estados do mundo social que o hábitos efetua, ao ocultá-lo na e pela prática. O, abre aspas, inconsciente, fecha aspas, que permite fazer economia dessa relação. Não é jamais com efeito, senão o esquecimento da história que a própria história produz, ao realizar as estruturas objetivas que engendra nessas quase naturezas, que são os hábitos. Nota 6. História incorporada, feita pela natureza, e por isso esquecida como tal. O hábitos é a presença operante de todo o passado do qual é produto. No entanto, ele é o que confere às práticas a sua independência relativa em relação às determinações exteriores do presente imediato. Essa autonomia é a do passado operado e operante, que, funcionando como capital acumulado, produz a história a partir da história e garante, assim, a permanência na mudança que se faz o agente individual, como o mundo no mundo. Espontaneidade sem consciência nem vontade, o hábitos não se opõe menos à necessidade mecânica do que liberdade reflexiva, às coisas sem história das teorias mecanicistas do que sujeitos, abre aspas, sem inércia, fecha aspas, das teorias racionalistas. A visão dualista que não quer conhecer senão o ato de consciência transparente a si mesmo ou a coisa determinada como exterioridade, é preciso, portanto, opor a lógica real da ação que coloca em presença duas objetivações da história. A objetivação nos corpos e a objetivação nas instituições, ou o que dá no mesmo. Dois estados do capital, objetivando e incorporando pelos quais se instaura uma distância em relação à necessidade e às suas urgências. Lógica da qual se pode ver uma forma paradigmática na dialética das disposições expressivas e dos meios de expressão instituídos,
instrumentos morfológicos, sintáticos, lexicais, gêneros literários e etc., que se observa, por exemplo, na intenção sem intenção da improvisação regulada. Incessantemente deixado para trás por suas próprias palavras, com as quais mantém a relação do, abre aspas, levar, fecha aspas, e de, abre aspas, ser levado, fecha aspas. Como diz Nikolai Hartmann, o virtuoso descobre em seu discurso os desencadeadores de seu discurso, que progride como se fosse um trem levando seus próprios trilhos. Nota 7. Ou seja, sendo produzido segundo um modus operandi, que não é conscientemente dominado. O discurso encerra uma, abre aspas, intenção objetiva, fecha aspas, como diz a escolástica, que supera as intenções conscientes de seu autor aparente e não para de oferecer novos estímulos pertinentes ao modus operandi do qual é o produto, e que funciona assim como uma espécie de, abre aspas, autônomo espiritual. Fecha aspas. Se as tiradas espirituosas impõem a evidência de sua imprevisibilidade e de sua necessidade retrospectiva, é porque o achado que revela o recurso há muito escondido supõe um hábitus, que possui tão perfeitamente os meios de expressão objetivamente disponíveis que é possuído por eles a ponto de afirmar liberdade em relação a eles ao realizar as mais raras possibilidades que necessariamente a implicam. A dialética do sentido da língua e das, abre aspas, palavras da tribo, fecha aspas, é um caso particular e particularmente significativo da dialética entre o hábitos e as instituições, isto é, entre os dois modos de objetivação da história passada, na qual se engendra continuamente uma história destinada a aparecer, à maneira de uma tirada espirituosa, como ao mesmo tempo extraordinária e inevitável. Princípio gerador trovelmente acrescido de improvisações reguladas, o hábitos como sentido prático opera a reativação dos sentidos objetivados nas instituições. Produto do trabalho de inculcação e de apropriação que é necessário para que esses produtos da história coletiva, que são as estruturas objetivas, consigam se reproduzir sob a forma de disposições duráveis e ajustadas que são a condição de seu funcionamento. O hábitos, que se constitui ao longo de uma história particular, impondo sua lógica particular à incorporação e por quem os agentes participam da história objetivada nas instituições. É o que permite habitar as instituições, se apropriar delas na prática e, assim, mantê-las em atividade, em vida, em vigor, arrancá-las continuamente do estado de letra morta, de língua morta, de fazer reviver o sentido que ali se encontra depositado, mas impondo-lhe as revisões e as transformações que são a contrapartida e a condição da reativação. Mais ainda, ele é o meio pelo qual a instituição encontra sua plena realização, a virtude da incorporação, que explora a capacidade do corpo em levar a sério a magia performativa do social. É o que faz com que o rei, o banqueiro, o sacerdote sejam a monarquia hereditária, o capitalismo financeiro ou a igreja feitos do homem. A propriedade se apropria do seu proprietário, encarnando-se sob a forma de uma estrutura geradora de práticas perfeitamente conformes às suas lógicas e às suas existências. Se pudermos dizer com Marx que, abre aspas, o beneficiário da maioridade, o filho primogênito, pertence à terra, fecha aspas, que, abre aspas, ela o herda, fecha aspas, ou que as, abre aspas, pessoas, fecha aspas, dos capitalismos são a, abre aspas, personificação, fecha aspas, do capital, é porque o processo puramente social e quase mágico de socialização, inaugurado pelo ato de marcação, que institui um indivíduo como mais velho, herdeiro, sucessor, cristão, ou simplesmente como homem, em oposição à mulher, com todos os privilégios e todas as obrigações correlativas, e prolongando, reforçando, confirmando pelos tratamentos sociais próprios a transformar as diferenças de instituição em destinação natural, produz efeitos bem reais, porque duravelmente inscritos no corpo e na crença. A instituição, caso se trate de economia, só é completa e completamente viável caso se objetive duravelmente não somente nas coisas, ou seja, na lógica transcendente aos agentes singulares, de um campo particular, mas também nos corpos, isto é, nas disposições duráveis em reconhecer e efetuar as exigências imanentes a esse campo. É na medida, e somente na medida, em que os hábitos são a incorporação da mesma história, ou mais exatamente, da história objetivada nos hábitos e nas estruturas, que as práticas engendram são mutuamente compreensíveis e imediatamente ajustadas às estruturas, e também objetivamente combinadas e dotadas de um sentido objetivo, ao mesmo tempo unitário e sistemático, transcendente às intenções subjetivas e dos projetos conscientes, individuais ou coletivos. Um dos efeitos fundamentais do acordo entre o sentido prático e o sentido objetivado é a produção de um mundo de senso comum, cuja evidência imediata se reveste da objetividade que o consenso sobre o sentido das práticas e do mundo assegura. Isto é, a harmonização das experiências e o reforço contínuo que cada uma delas recebe da expressão individual ou coletiva, em uma festa, por exemplo, improvisada ou programada, lugares comuns, ditados, de experiências semelhantes ou idênticas. Abre aspas, a homogeneidade dos hábitos que se observa nos limites de uma classe de condições de existência e de condicionamentos sociais é o que faz com que as práticas e as obras sejam imediatamente inteligíveis e previsíveis, percebidas, portanto, como evidentes e óbvias. O hábitos permite a economia da intenção não somente na produção, mas também na decifração de práticas e das obras. Nota 8.
Automáticas impessoais, significantes sem intenção de significar, as práticas ordinárias se prestam em uma compreensão não menos automática e impessoal. A retomada de intenção objetiva que se expressa não exigindo de forma alguma a, abre aspas, reativação, fecha aspas, de intenção, abre aspas, vivida, fecha aspas, daquele que a realiza, ou a, abre aspas, transferência intencional do próximo, fecha aspas, tão cara aos fenomenólogos e a todos os defensores de uma concepção, abre aspas, participacionista, fecha aspas, da história ou da sociologia, ou ainda o questionamento tácito ou explícito, abre aspas, o que você quer dizer, fecha aspas, sobre as intenções dos outros. A, abre aspas, comunicação das consciências, fecha aspas, supõe a continuidade dos, abre aspas, inconscientes, fecha aspas, ou seja, das competências linguísticas e culturais. A desseveração da intenção objetiva das práticas e das obras não tem nada a ver com a, abre aspas, reprodução, fecha aspas, narberum, como diz Dilthey, das experiências vividas e reconstituição, inútil e incerta, das singularidades pessoais de uma, abre aspas, intenção, fecha aspas, que não está realmente em seu princípio, fecha aspas. A homogeneização objetiva dos hábitos de um grupo ou de classe que resulta da homogeneidade das condições de existência é o que faz com que as práticas possam ser objetivamente dadas fora de qualquer cálculo estratégico e de qualquer referência consciente a uma norma mutuamente ajustada, na ausência de toda interação direta, e, a fortiori, de toda negociação explícita. A própria interação, que deve sua forma às negociações objetivas que produziram as disposições dos agentes em interação, e que ainda lhe designam por meio delas suas posições relativas à interação em um outro lugar. Nota 9. Abre aspas. Vejam, diz Leibniz, 2 relógios ou relógios de pulso que se ajustam perfeitamente. Ora, isso pode ser feito de 3 formas. A primeira consiste em uma influência mútua. A segunda, em designar o operário hábil que os reoriente e os ajuste a todo instante. A terceira, em fabricar esses 2 pêndulos com tanta arte e justeza que, consequentemente, se possa garantir seu reajuste. Fecha aspas. Nota 10. Por mais que se ignore o verdadeiro princípio dessa orquestração, sem mestre que confere regularidade, unidade e sistematicidade das práticas, mesmo na ausência de qualquer organização espontânea ou imposta dos projetos individuais, coordena-se ao artificialismo ingênuo, que não reconhece outros princípios unificador além da concentração consistente. Nota 11. Se as práticas dos membros do mesmo grupo, ou em uma sociedade diferenciada, da mesma classe, são sempre mais e mais bem acordadas do que os agentes sabem ou querem. É porque, como diz, mais uma vez, Leibniz, abre aspas, ao seguir apenas suas próprias leis, fecha aspas, cada um, abre aspas, se ajusta, no entanto, ao outro, fecha aspas. O hábitos não é senão essa lei imanente, lex insita inscritas nos corpos por histórias idênticas, que é a condição não somente da concertação das práticas, mas também das práticas de concertação. Nota 12. De fato, as correlações e os ajustes conscientemente operados pelos próprios agentes supõem o domínio de um código comum, e as empresas de mobilização coletiva não podem obter sucesso sem um mínimo de concordância entre o hábito dos agentes mobilizadores, profeta, dirigentes, etc., e as disposições daqueles que se reconhecem em suas práticas, ou em seus propósitos, e principalmente sem inclinação ao agrupamento que a orquestração espontânea das disposições suscita. Abre aspas. Não há dúvida de que todo esforço de mobilização que pretende organizar uma ação coletiva deve contar com a dialética das disposições e das ocasiões que se efetua em cada agente singular. Seja ele mobilizador ou mobilizado, a histerese dos hábitos sendo, sem dúvida, um dos fundamentos da defasagem entre as ocasiões e as disposições em aprendê-las, que produz as ocasiões perdidas e, em particular, da impotência, muitas vezes observada, em pensar as crises históricas segundo categorias de percepção e de pensamentos diferentes daquelas do passado, ainda que revolucionário. E também com a orquestração objetiva que se estabelece entre as disposições objetivamente coordenadas, porque ordenadas às necessidades objetivas parcialmente ou totalmente idênticas. O fato é que é extremamente perigoso pensar a ação coletiva baseada no modelo da ação individual, ignorando tudo o que ela deve à lógica relativamente autônoma das instituições de mobilização, com sua história própria, sua organização específica, etc., e as situações, institucionalmente ou não, nas quais ela se opera. Fecha aspas. A sociologia trata como idênticos todos os indivíduos biológicos que, sendo o produto das mesmas condições objetivas, são dotados dos mesmos hábitos, classe de condição de existência e de condicionamento idênticos ou semelhantes. A classe social, em si, é inseparavelmente uma classe de indivíduos biológicos dotados dos mesmos hábitos, como sistema de disposições comuns a todos os produtos dos mesmos condicionamentos. Ainda que se exclua que todos os membros da mesma classe, ou mesmo 2 deles, tenham feito as mesmas experiências e na mesma ordem, é certo que todo membro da mesma classe tem muito mais possibilidades do que qualquer outro membro de uma outra classe de ter se deparado com situações mais frequentes para os membros dessa classe.
As estruturas objetivas que a ciência aprende sobre a forma de probabilidade de acesso aos bens, aos serviços e aos poderes. Inculcam por meio das experiências sempre convergentes que atribuem sua fisionomia a um entorno social, com suas carreiras, abre aspas, fechadas, fecha aspas, seus, abre aspas, lugares, fecha aspas, inacessíveis ou seus, abre aspas, horizontes obstruídos, fecha aspas. Essa espécie de, abre aspas, arte de estimar as verossimilhanças, fecha aspas, como diria Leibniz, ou seja, de antecipar o porvir objetivo, sentido da realidade ou das realidades que é, sem dúvida, o princípio mais bem guardado de sua eficácia. Para definir as relações entre o hábitos de classe e o hábitos individual, indissociável da individualidade orgânica imediatamente dada à percepção imediata, intuitus personae, e socialmente designada e reconhecida, nome próprio, pessoa jurídica e etc. Poder-se-ia considerar o hábito de classe ou de grupo, isto é, o hábito individual na medida que exprime ou reflete a classe, ou o grupo, como um sistema subjetivo, mas não individual, de estruturas interiorizadas, esquemas comuns de percepção, de concepção e de ação, que constituem a condição de toda a objetivação e de toda a apercepção, e fundar a concertação objetiva das práticas e a unidade da visão do mundo na impersonalidade e na substituibilidade perfeitas das práticas e das visões singulares. Mas isso significaria considerar todas as práticas ou representações produzidas de acordo com esquemas idênticos como impessoais intercambiáveis, à maneira das instituições singulares do espaço que, segundo Kant, não refletem qualquer das particularidades do eu empírico. Efetivamente, é uma relação de homologia, ou seja, de diversidade na homogeneidade, que reflete a diversidade na homogeneidade características de suas condições sociais de produção, que une os hábitos singulares dos diferentes membros de uma mesma classe. Cada sistema de disposições individual é uma variante estrutural dos outros, no qual se exprime a singularidade das posições do interior da classe e da trajetória. O estilo, abre aspas, pessoal, fecha aspas, ou seja, essa marca particular que todos os produtos de um mesmo hábitos carrega, práticas ou obras, não passa de um desvio em relação ao estilo próprio de uma época ou de uma classe, de forma que remete ao estilo comum, não somente pela conformidade, a maneira de Fídias, que, segundo Hegel, não tinha, abre aspas, maneira, fecha aspas, mas também pela diferença que faz a, abre aspas, maneira, fecha aspas. O princípio das diferenças entre hábitos individuais reside na singularidade das trajetórias sociais, as quais correspondem a série de terminações cronológicas ordenadas e irredutíveis umas às outras. O hábitos que, a todo momento, estrutura em função das estruturas produzidas pelas experiências anteriores às experiências novas que afetam essas estruturas nos limites definidos pelo seu poder de seleção. Realiza uma integração única, dominada pelas primeiras experiências das experiências esteticamente comuns aos membros de uma mesma classe. Nota 13. Com efeito, o peso particular das experiências primitivas resulta, no essencial, do fato que o hábitos tende a garantir sua própria constância e sua própria defesa contra a mudança mediante a seleção que ele opera entre as informações novas, rejeitando, em casos de exposição fortuita ou forçada, as informações capazes de questionar informação acumulada e, principalmente, desfavorecendo as exposições de tais informações. Basta pensar, por exemplo, na homogamia, como paradigma de todas as, abre aspas, escolhas, fecha aspas, pelas quais o hábitos tende a favorecer as experiências apropriadas a reforçá-la, como o fato empiricamente comprovado de que se prefere falar de política com pessoas que compartilham a mesma opinião, pela, abre aspas, escolha, fecha aspas, sistemática que ele opera entre os lugares, os acontecimentos, as pessoas suscetíveis de ser frequentadas. O hábitos tende a se proteger das crises e dos questionamentos críticos, garantindo-se um meio ao qual está tão pré-adaptado quanto possível. Ou seja, um universo relativamente constante de situações apropriadas para reforçar suas disposições, oferecendo um mercado mais favorável aos seus produtos. E é também na propriedade mais paradoxal do hábitos, princípio não escolhido entre todas as, abre aspas, escolhas, fecha aspas, que reside a solução do paradoxo da informação necessária para evitar a informação. Os esquemas de apreciação e percepção do hábitos, que se encontram no princípio de todas as estratégias de evitamento, são, em grande parte, o produto de um evitamento não consciente e não desejado, ou porque resulta automaticamente das condições da existência, como aquele que é feito da segregação espacial, ou porque tenha sido produzido por uma intenção estratégica, como aquela que pretende afastar as, abre aspas, más companhias, fecha aspas, ou as, abre aspas, más leituras, fecha aspas, mas cuja responsabilidade incumbe aos adultos modelados nas mesmas condições.
Mesmo quando aparecem como a realização de fins explícitos, as estratégias que permitem enfrentar as situações imprevistas e incessantemente renovadas produzidas pelo hábito são determinadas apenas aparentemente pelo futuro. Se parecem orientadas pela antecipação de suas próprias consequências, encorajando dessa maneira a ilusão finalista. É porque, na realidade, tendendo sempre a reproduzir as estruturas objetivas das quais são produtos, elas são determinadas pelas condições passadas da produção de seu princípio de produção. Ou seja, pelo porvir já advindo das práticas passadas, idênticas ou substituíveis, que coincide com seu porvir na medida e somente na medida em que as estruturas nas quais funcionam são idênticas ou homólogas às estruturas objetivas das quais são produto. Assim, por exemplo, na interação entre dois agentes ou de grupos de agentes dotados do mesmo hábitos, sejam A e B, tudo se passa como se as ações de cada um deles, seja para A, se organizasse em relação às reações que suscitam da parte de todo o agente dotado do mesmo hábitos, seja B, reação de B a A. Em consequência, elas implicam objetivamente a antecipação da reação que essas reações por sua vez suscitam, seja A2, reação a B1. Mas a descrição teológica, a única que convém a um, abre aspas, ator racional, fecha aspas, que possui uma informação perfeita sobre as preferências e a competência dos outros atores, e segundo a qual cada ação teria como fim tornar possível a reação que ela suscita. O indivíduo A que realiza a ação A1, um dom, por exemplo, para determinar que o indivíduo B A produza a ação B1, um contradom, a se encontrar assim na posição de realizar a ação A2. Oferecer um dom ainda maior. É tão ingênua, nota 14. Quando a descrição mecanicista que faria a ação e de uma resposta um dos tantos momentos de uma sequência de ações programadas produzidas por um dispositivo mecânico. O hábitos encerra a solução dos paradoxos do sentido objetivo, sem tensão subjetiva. Ele está presente no princípio dessa encadeamento de, abre aspas, golpes, fecha aspas, que são objetivamente organizados como estratégias sem ser o produto de uma verdadeira intenção estratégica, que suporia pelo menos que eles sejam apreendidos como uma estratégia possível entre tantas outras. Nota 15. Se cada um dos momentos da sequência de ações ordenadas e orientadas que constituem as estratégias objetivas pode parecer determinado pela antecipação do porvir, especialmente de suas próprias consequências, o que justifica o emprego do conceito de estratégia, é porque as práticas que o hábitos engendra e que são comandadas pelas condições passadas da produção de seu princípio gerador estão de antemão adaptadas às condições objetivas, todas as vezes que as condições nas quais os hábitos funcionam permanecem idênticas ou semelhantes às condições nas quais ele se constituiu. O ajustamento às condições objetivas perfeitamente e imediatamente alcançados, fornecendo a mais completa ilusão de finalidade, ou o que significa o mesmo, do mecanismo autorregulado. A presença do passado nessa espécie de falsa antecipação do porvir que o hábitos opera nunca pode ser tão bem observada, paradoxalmente, senão quando o sentido do porvir provavelmente se encontra desmetido e que as disposições mal ajustadas às possibilidades objetivas por causa de um efeito de estresse. É o exemplo de Dom Quixote, Karl Marx. Recebem sanções negativas porque o entorno com o qual se confrontam está demasiado distante daquele com o qual se ajustam objetivamente. Nota 16. De fato, a remanência sobre a forma do hábitos, do efeito dos condicionamentos primários, explica também, e tão bem quanto, casos nos quais disposições funcionais a contratempo e nos quais práticas são objetivamente inadaptadas às condições presentes, porque, objetivamente, ajustadas às condições ultrapassadas ou abolidas. A tendência a preservar em seu ser que os grupos devem, entre outras razões, ao fato do que os agentes que os compõem são dotados de disposições duráveis, capazes de sobreviver às condições econômicas e sociais de sua própria produção, pode estar no princípio da inadaptação tanto quanto da adaptação, da revolta tanto quanto da resignação. Basta evocar outras formas possíveis da relação entre as disposições e as condições para ver no ajustamento antecipado do hábitos as condições objetivas de abre aspas, caso particular possível, fecha aspas, e evitar assim universalizar inconscientemente o modelo de relação quase circular de reprodução quase perfeita, que não vale completamente senão no caso em que as condições de produção do hábitos e as condições de seu funcionamento são idênticas ou homotéticas. Neste caso particular, as disposições duravelmente inculcadas pelas condições objetivas e por uma ação pedagógica tendencialmente ajustada a essas condições tendem a engendrar práticas objetivamente compatíveis com essas condições e expectativas de antemão adaptadas às suas exigências objetivas, amor fati, nota 17. Consequentemente, tendem a garantir, fora de qualquer cálculo racional e de qualquer estimativa consciente das possibilidades de sucesso, a correspondência imediata entre a probabilidade a priori ou
ex ante, que é atribuída a um acontecimento, com ou sem acompanhamento de experiências subjetivas com a esperança, expectativa, medo, etc. E a probabilidade a posteriori, ou ex post, que pode ser estabelecida a partir da experiência passada. Permitem, assim, compreender que os modelos econômicos, fundados sobre o postulado tácito de que existe uma, abre aspas, relação de causalidade inteligível, fecha aspas, como diz Max Weber, entre as probabilidades genéricas, abre aspas, típicas, fecha aspas, abre aspas, que existem objetivamente em média, fecha aspas, e as, abre aspas, expectativas subjetivas, fecha aspas, nota 18. E, por exemplo, entre os investimentos ou a propensão a investir e a taxa de benefícios descontada ou realmente obtida no passado. Explicam de forma bastante exata práticas que não têm como princípio o conhecimento das possibilidades objetivas. Ao lembrar que a ação racional orientada, abre aspas, judiciosamente, fecha aspas, de acordo com o que é, abre aspas, objetivamente válido, fecha aspas, nota 19, é aquela que, abre aspas, teria acontecido caso os atores tivessem tido conhecimento de todas as circunstâncias e de todas as intenções dos particulares, fecha aspas, nota 20. Isto é, do que é, abre aspas, válido aos olhos do erudito, fecha aspas, único que pode construir, pelo cálculo, o sistema de possibilidades objetivas às quais deveria se ajustar a uma ação realizada em perfeito conhecimento de causa. Max Weber mostra claramente que o modelo puro da ação racional não pode ser considerado como uma descrição antropológica da prática. E não somente porque os agentes reais detêm apenas excepcionalmente a informação completa e a arte de apreciá-la que uma ação racional suporia. Excluindo-se o caso excepcional em que se encontram reunidas as condições econômicas e culturais da ação racional, orientada pelo conhecimento dos benefícios suscetíveis de ser garantidos pelos diferentes mercados. As práticas dependem não das possibilidades médias de benefício, noção abstrata e irreal, que não existem senão pelo cálculo, mas das possibilidades específicas que um agente singular ou uma classe de agentes possui em função de seu capital entendido, do ponto de vista aqui considerado, como instrumento da apropriação das possibilidades teoricamente oferecidas a todos. Abre aspas, a teoria econômica que não conhece senão as, abre aspas, respostas, fecha aspas, racionais de um agente indeterminado e intercambiável para as, abre aspas, ocasiões potenciais, fecha aspas, responses to potential opportunities, ou, mais exatamente, para as probabilidades médias, como as, abre aspas, taxa de benefício médio, fecha aspas, garantidas pelos diferentes mercados, converte a lei imanente da economia em norma universal da prática econômica conveniente. Dessa forma, ela dissimula que o hábitus, abre aspas, racional, fecha aspas, que é a condição de uma prática econômica em concordância, é o produto de uma condição econômica particular, aquela definida pela posse do capital econômico e cultural necessário para perceber efetivamente as, abre aspas, ocasiões potenciais, fecha aspas, formalmente oferecida a todos. E também que as mesmas disposições, ao adaptar os mais desprovidos econômica e culturalmente à condição específica das quais elas são produto, e ao contribuir também para tornar improvável ou impossível sua adaptação às exigências genéricas do cosmos econômico, calculando ou prevendo, por exemplo, os conduzem a aceitar as sanções negativas que resultam dessa inadaptação, ou seja, sua condição desfavorecida. Em resumo, a arte de estimar e de perceber as probabilidades, a aptidão de antecipar o porvir por uma espécie de indução prática ou até mesmo a jogar o possível contra o provável mediante um risco calculado, são algumas das disposições que não podem ser adquiridas senão sob certas condições, ou seja, sob certas condições sociais. Assim como a propensão para investir ou o espírito empreendedor, a informação econômica é função do poder sobre a economia. Isso porque a propensão para adquirir depende das probabilidades de utilização bem-sucedida e que as probabilidades de adquirir dependem das probabilidades de utilizá-la com sucesso. E também porque, longe de ser uma simples capacidade técnica adquirida sob certas condições, a competência econômica, assim como qualquer outra competência, linguística, política e etc., é um poder tacitamente reconhecido àqueles que têm um poder sobre a economia, ou, como a palavra diz, uma espécie de atributo estatuário, fecha aspas. É somente na experiência imaginária, a do conto, por exemplo, que neutraliza o sentido das realidades sociais, que o mundo social reveste a forma de um universo de possíveis igualmente possíveis para todo sujeito possível. Os agentes se determinam em relação aos índices concretos do acessível e do inacessível, do, abre aspas, é para nós, fecha aspas, e do, abre aspas, não é para nós, fecha aspas, da divisão tão fundamental e tão fundamentalmente reconhecida quanto que separa o sagrado do profano.
O direito de preempção sobre o futuro, que define o direito e monopólio de alguns possíveis que ele garante, não são, senão a forma explicitamente garantida de todo esse conjunto de possibilidades apropriadas, pelas quais as relações de força presentes se projetam no porvir, que comandam em contrapartida as disposições presentes e, especialmente, as disposições em relação ao porvir. De fato, a relação prática que um agente particular mantém com o porvir e que comanda sua prática presente se define na relação entre, de um lado, seu hábitos, especialmente nas estruturas temporais e disposições em relação ao porvir, que se constituíram na duração de uma relação particular com o universo particular de prováveis, e, por outro lado, um estado determinado das possibilidades que lhes são objetivamente concedidas pelo mundo social. A relação com os possíveis é uma relação com os poderes, e o sentido do porvir provável se constitui na relação prolongada com o mundo estruturado de acordo com a categoria do possível, para nós, e do impossível, para nós, do que é de antemão apropriado por outros e para outros, e daquilo a que se, de antemão, é designado. Princípio de uma percepção seletiva dos indícios apropriados a confirmá-lo e a reforçá-lo, mais do que a transformá-lo, e matriz geradora das respostas de antemão adaptadas a todas as condições objetivas, idênticas ou homólogas às condições passadas de sua produção, o hábito se determina em função de um porvir provável que ele antecipa e que contribui a fazer um porvir, porque o lê diretamente no presente do mundo presumido, o único que ele sempre pode conhecer. Nota 21. Dessa maneira, ele está no fundamento do que Marx denomina como, abre aspas, demanda efetiva, fecha aspas, nota 22. Em oposição a, abre aspas, demanda sem efeito, fecha aspas, fundada na necessidade e no desejo, relação realista com os possíveis que encontra seu fundamento, e ao mesmo tempo os limites no poder, e que, como disposição que inclui a referência às suas condições sociais, de aquisição e de realização, tende a se ajustar às possibilidades objetivas da satisfação da necessidade ou do desejo, que leva a viver, abre aspas, segundo os seus gostos, fecha aspas. Ou seja, abre aspas, conforme a sua condição, fecha aspas, como diz a máxima tomista, e se tornar, assim, cúmplice dos processos que tendem a realizar o provável.